Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A empresa Estradas de Portugal anunciou hoje ter investido 80 milhões de euros em obras de conservação e segurança rodoviária durante o último ano. Para 2013, a empresa que gera a rede rodoviária nacional prevê investimentos de manutenção, conservação e reabilitação no valor de 111,3 milhões de euros, sendo que deste total, 49 milhões serão para contratos de conservação corrente. Os restantes trabalhos consistirão na conservação periódica de pontes e de estradas. Em 2012 foram investidos 16,8 milhões de euros na conservação periódica de pontes e 3,5 milhões em segurança rodoviária. O maior valor do investimento foi para trabalhos de conservação corrente, que custou 48,4 milhões de euros. Os mesmos trabalhos de conservação, segurança rodoviária e manutenção custaram, em 2011, mais de 102 milhões de euros. Entre 2011 e 2012, a empresa Estradas de Portugal investiu neste tipo de empreitadas cerca de 180 milhões de euros, com o custo de conservação corrente por quilómetro que ronda os 3.600 euros nos 2 anos. Investimentos que, segundo a EP, se justificam com uma política consistente e reiterada na conservação e requalificação da qualidade da rede rodoviária. Estes investimentos consistem em trabalhos de reparação e beneficiação dos pavimentos, melhoria dos sistemas de drenagem das vias, conservação de pontes e viadutos, incremento da segurança rodoviária ou limpeza de bermas e dos terrenos adjacentes à estrada, entre outros. Fruto dos temporais verificados desde o final de 2011, a Estradas de Portugal anunciou há poucas semanas a implementação do plano de recuperação de um inverno rigoroso, resultado dos danos causados nas estruturas rodoviárias pelas condições excepcionalmente adversas que se fizeram sentir no último inverno, um pouco por todo o país. A Estradas de Portugal conta com cerca de 13.500 quilómetros de estradas em Portugal continental. O distrito de Beja é o que apresenta a maior extensão de estradas da rede rodoviária nacional, gerida pelas Estradas de Portugal, com 1.243 quilómetros, seguidos de Santarém, Bragança e Évora. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto considerou infundada a providência cautelar interposta pela Câmara do Porto contra o Estado. A autarquia do Porto reclamava uma recompensa de 67,8 milhões de euros pelo investimento realizado no aeroporto. Na sentença proferida na quinta-feira, o juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto afirmou que o Estado receberá uma verba com a privatização da ANA, não ficando provado que a autarquia tenha necessidade da verba que peticiona para fazer face a um conjunto de operações resultante das despesas referentes a mais de 1 milhão de metros quadrados. O juiz considerou os 45 registros prediais de terrenos em nome do município do Porto desapropriados e sem qualquer interesse para a decisão desta providência cautelar, bem como todos os documentos apresentados pelo Ministério Público. Além do pedido de indemnização por ter pago grande parte da expropriação de terrenos no aeroporto Francisco Sá Carneiro, a autarquia do Porto exige que seja judicialmente reconhecido o interesse do Estado no processo de privatização da ANA. A providência cautelar da Câmara do Porto contra o Estado foi apresentada no mês de dezembro de 2012. O PCP anunciou que o seu grupo parlamentar apresentou no Parlamento um projeto de resolução sobre a Porto Vivo Ceru. Os deputados pedem uma posição maioritária para a Câmara do Porto no capital da sociedade e que se adote também uma estratégia de reabilitação urbana centrada em torno da permanência dos atuais moradores e comerciantes nos espaços reabilitados. O PCP exige ainda que o Governo determine ao Instituto de Habitação Urbana o cumprimento com a máxima urgência de todos os compromissos vencidos de natureza financeira para com a Porto Vivo. Entre os factos apresentados, os comunistas afirmam que só 4% da área bruta construída no bairro da Sé não necessita de qualquer intervenção e que nos últimos anos o centro histórico perdeu 64% da população residente.
De referir ainda que o PCP votou na autarquia e na Assembleia da República contra o modelo de gestão que está por trás do modelo da CERU, por ser uma sociedade sem o necessário investimento público para a reabilitação urbana. Dados avançados pela Associação de Comerciantes da cidade do Porto revelam que todos os dias fecham dezenas de lojas na cidade. A Associação de Comerciantes insiste que o governo deveria ter um projeto para os comerciantes, uma vez que, a nível nacional, existem 600 mil pessoas a trabalhar no setor. No Centro Histórico do Porto foram muitas as lojas tradicionais que já encerraram portas. Estas lojas vendiam entre vestuário exclusivo a louças e cristais. A introdução de alterações na faturação e nos contratos de arrendamento foi a morte de muitas lojas que não conseguiram suportar mais os gastos elevados. Os mais atingidos são os pequenos comerciantes. Só no último semestre do ano passado fecharam 20 lojas por dia no distrito do Porto. O Festival Internacional de Cinema Jovem acontece em Espinho de 24 de junho a 1 de julho e junta cineastas, atores conhecidos internacionalmente e fãs do cinema vindos de todos os pontos do mundo. Nestes 6 dias serão exibidas várias curtas-metragens que estão a concurso, sendo o principal objetivo promover o trabalho de jovens criadores de todo o mundo. Em paralelo com o festival, decorrem ainda o Training Ground, uma espécie de fórum de formação, onde serão abordados vários temas sempre ligados ao cinema. E o Fast Pitching Forum, onde cada argumentista terá apenas 4 minutos para apresentar o seu projeto aos produtores. Imagine um fórum onde durante uma semana se juntassem as maiores figuras do cinema para transmitir os seus conhecimentos. Imagine 6 dias de apresentações, workshops e muito mais à volta do tema cinema. É desta forma que a organização descreve o evento. A época balnear está à porta. Este ano são 272 as praias portuguesas com bandeira azul para poder visitar e desfrutar do calor. Esse sim que teima em não chegar. Os termómetros aproximam-se dos 20 graus, mas teimam em não passar esta marca. O ano passado, por esta altura, as temperaturas já estavam mais altas. O vento, que se faz sentir este ano, não convida a estar na praia, mas diz-se que melhores dias virão. A promessa dos dias quentes leva-nos a sonhar com toalhas estendidas na areia, pele bronzeada e mergulhos no mar. Assim se abre mais uma época balnear. Um dos principais motivos para a escolha do nosso país como destino turístico são as praias, com vastos areais e belas paisagens que, combinados com o clima mediterrâneo, tornam as praias portuguesas locais irresistíveis. Apesar de estarem no Algarve, as praias portuguesas mais requisitadas, as opiniões dividem-se e a verdade é que há muita diversidade. A extensão do areal, acessibilidade, segurança, temperatura da água, beleza da paisagem e limpeza são características das melhores praias do país. Em véspera da abertura da época balnear, é necessário verificar a qualidade das águas, que representam não só um fator de saúde, como também um importante indicador de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico. As águas de Portugal são consideradas águas de ouro pela Quercus. Este ano são 277 as praias, de norte a sul do país, galardoadas com bandeira azul pela Associação Bandeira Azul da Europa, das quais 18 pertencem ao Concelho de Gaia. Para que a época balnear corra da melhor maneira, o Governo fez intervenções em algumas praias, com derrocadas controladas e reposição de areia. Os dispositivos de segurança estão preparados, assim como está assegurado que haverá nadadores salvadores em número suficiente para preencher o serviço que é pago pelos concessionários, que contarão ainda com a ajuda da Polícia Marítima. A época balnear em 2013 tem início a 15 de junho e termina a 15 de setembro. Em algumas cidades ou praias, o período da época balnear poderá ser encurtado ou alargado conforme a vontade das respectivas autarquias. As praias estão, então, prontas para proporcionar aos banhistas um verão recreativo e de lazer, onde a qualidade das praias está garantida e a principal preocupação pode ser o bronze.
Estamos num país onde o número de pessoas que procura ajuda para simplesmente comer aumentou entre 20% a 30% nos últimos 3 anos. Os centros sociais e a caridade Quem Dá o que Pode são refúgio de muitas pessoas. Portugal tinha em 2009 cerca de 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza e 2,7 milhões dependiam das transferências sociais para suportar os encargos. Atualmente a realidade piorou e muitos são os que dependem da caridade alheia para matar a fome que atinge todas as classes e à qual o Centro Cultural e Social de Santo Adrião, em Braga, se encontra atento e disposto a ajudar. De todas as classes, de famílias de referência que precisam de um apoio, às vezes em cima da hora, numa aflição, mas estamos atentos porque conhecemos muito bem a comunidade que nos rodeia, nós próprios também provocamos muitas vezes o sentimento das pessoas. Se precisarem de nós, apareçam. Desempregados, envergonhados e sem forma de meter comida na mesa, só na cantina social do Centro Cultural de Santo Adrião, no espaço de 1 ano, foram 139 as famílias apoiadas. Diariamente servem-se aqui 156 refeições. Suprir carências, atender aflições e doar um pouco de tempo são tarefas que fazem parte do dia-a-dia de alguns voluntários que se unem no desejo de melhorar a vida dos mais necessitados. O fazer pelo outro. Saber que há famílias realmente a passarem fome, talvez não virem bater à porta por vergonha, porque se calhar sentem-se que ficam a ser expostas e ajudar nesse sentido. Somos uma família, tentamos, se o utente vem mais em baixo, perguntar o que é que se passa e então o que é que podemos fazer, e há situações em que nós chegamos ao fim do dia e dizemos assim, epá, mais uma vez conseguimos. Márcio Abreu é voluntário há 15 anos, cresceu com a generosidade e o apoio do centro, onde atualmente ajuda a ajudar. Sentimento que o preenche e que faz de si um homem mais feliz. Foi um miúdo aqui da casa também, até aos meus 18 anos. Depois via o que os meus monitores faziam e disse que gostava de fazer o que eles fazem. E cheguei ao voluntariado. A união faz a força e neste combate contra a fome são muitos aqueles que se encontram dispostos a colaborar para que as famílias carenciadas possam subsistir e viver com um mínimo de dignidade humana. É desta boa vontade que o centro vive e consegue, além de comida, oferecer roupa e outros bens. Nós, tudo o que nos dão, mas de todo o género de utilidade doméstica, estamos disponíveis. E depois são os géneros alimentares que recolhemos dos nossos fornecedores, dos nossos amigos, e que de vez em quando nos avisam, venham buscar, e são cargas grandes, que depois repartimos nas prateleiras para distribuir em cabazes ou nas festas, quando entendemos que podemos ser úteis. Mas desde o mobiliário, as roupas, os calçado, tudo, muitas vezes até grandes conjuntos elétricos, eletrodomésticos já valiosos, televisores chegam a vir novos, roupa vem muito nova. Comida, humanidade, acompanhamento e agasalho não faltam nesta instituição que se encontra de portas abertas para matar a fome, o frio e a carência daqueles cuja vergonha de pedir se viram obrigados a superar. Num país cada vez mais pobre, ainda há forma de matar a fome com pão e amizade. 2013 assinala os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. A visita é obrigatória este ano e aqui fica o convite. É uma tarde solarenga, como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas. A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, um dos símbolos da Invicta que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu. São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Niccolò Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira. A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763.
A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la, perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nazoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. E passamos agora ao comentário, como já é habitual. Hoje tem comigo António Meira. António, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente a falar na segurança social e este ano o buraco da segurança social aumenta mais, 680 milhões. Aumentou e vai aumentar mais. De acordo com o decorrer da economia, irão fechar mais empresas, muitas mais empresas, e, portanto, essas empresas irão deixar de contribuir para os cofres da segurança social e outras empresas serão afetadas e ficarão sem liquidez também para pagar a segurança social. Eu, por acaso, tenho pensado um pouco nisto. Eu acho que o Estado, não quero pegar nas palavras do Primeiro-Ministro, mas realmente tudo devia ser reformulado. E a segurança social também. E a segurança social também. Porque eu não sei qual é o montante que está em dívida incobrável, mas é superior a 2 mil milhões de euros. Portanto, se não houver uma reformulação dos impostos... E o próprio desemprego também contribui para este... E o próprio desemprego também... O desemprego não contribui muito, porque o desemprego... Quem paga o desemprego é o Orçamento de Estado, não é a Segurança Social. Portanto, o desemprego não é considerado uma pensão, é um rendimento mínimo. O desemprego é um rendimento por consequência de uma falha. Mas, no entanto, não há as contribuições que deveriam haver não destas existem pessoas contribuições, que estão no desemprego, portanto, que poderiam estar numa atividade profissional. Exato. Daí também haver um estudo que creio que não foi publicado que alerta que a Segurança Social só é sustentável até 2020. Nós estamos quase lá. E não foi publicado porque não tem interesse. Portanto, eu creio que deve haver uma reforma nos impostos, não só no IRC, como se fala, mas também na segurança social. Se isso não acontecer, nós iremos, o déficit da segurança social irá aumentar todos os anos. Portanto, 680 milhões de euros só num ano é um valor muito elevado para que seja suportado pela segurança social. Portanto, se não se fizer nada, iremos continuar por este caminho, infelizmente. Que consequências tem para o país estes números da Segurança Social? Tudo aquilo que a Segurança Social paga, portanto, as pensões, as reformas, o rendimento de inserção social, que são os mais importantes, serão afetados. Portanto, se não houver correção ao déficit da Segurança Social, nomeadamente as pensões e o rendimento de inserção social serão afetados. O rendimento de inserção social até poderia ser afetado, porque se calhar há muitas pessoas a receberem devidamente. Agora, as pensões não. As pensões não deviam ser afetadas. Creio que há cerca de 1 milhão de pessoas a receber uma pensão miserável. E, portanto, essas não deviam ser afetadas, mas se não houver uma correção ao déficit, é isso que tem que acontecer. Ou há transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social, que não há dinheiro para isso, ou então a Segurança Social tem que ajustar as suas receitas aos seus gastos também. Há pouco estava a falar precisamente de um estudo que saiu há pouco tempo, da sustentabilidade financeira da Segurança Social até 2020. Estamos a falar de 7 anos.
O que é que se pode fazer nestes 7 anos para, de facto, contrariar esse estudo? É uma reformulação completa do sistema da segurança social. Estou-me a referir só às receitas. É uma reformulação nos rendimentos mínimos ou rendimentos de inserção social. Seria uma reformulação às próprias pensões, mas para melhor e não para pior. Provavelmente quem ganha mais de 3 ou 4 mil euros deveria ser mais penalizado e quem ganha menos deveria ser mais beneficiado. Mas se não houver uma reformulação à taxa social única, em que isto tem o efeito de um imposto. Quando se aumenta demasiado o imposto, há tendência de fuga, há tendência de não o pagar, mesmo não haja fuga, há tendência de não o pagar. Recordo-me que a restauração, segundo notícias que eu ouço por aí, que grande parte dos restaurantes não liquidaram o IVA do primeiro trimestre, os que são trimestrais, e muitos, os que são mensais, os que têm um volume de negócios que se enquadram no regime normal mensal, também não pagaram. Portanto, aliás, as receitas do Orçamento de Estado ficaram aquém do previsto. E, portanto, eu acho que era necessário reformular todos os impostos e todas as taxas que nós temos em Portugal. Seriam estas, então, as medidas a tomar para evitar o colapso financeiro que, então, o estudo revela que até 2020... Mas isso trará outra consequência, que é pessoas da minha idade já começam a pensar que não vão ter pensão. E isso, até psicologicamente, para a sociedade, não funciona muito bem. Portanto, se isso acontecer, irá descredibilizar muito mais ainda o sistema que nós temos em Portugal, o sistema político. Peço perdão, mas estão... Muito bem, são então as consequências deste buraco financeiro que existe na segurança social. Passamos agora ao segundo tema. Os 3 antigos administradores dos CTT foram hoje absolvidos dos crimes de gestão danosa e de participação económica em negócio. Era uma sentença esperada? Não. Ou melhor, era esperada a sentença pelo sistema. Pelo nosso sistema da justiça? Não, é assim, o sistema judicial, há alguns anos esta parte, está dependente do sistema político. Portanto, quem manda no sistema judicial é a política. Ou são os políticos, ou são os governos, ou então é a teia que envolve... ou é o povo que envolve todo o sistema, e portanto, isso era esperado, da mesma forma que foram esperadas muitas decisões ou muitas absolvições nos últimos anos relativamente a processos idênticos. Portanto, não conheço nenhum processo, nem o da Casa Pia, nem o Apito Dourado, nem os processos mediáticos. A única coisa que fazem, ou que fizeram, ou que poderão fazer, é demitir alguns gestores que são responsáveis. Ora, enquanto temos a segurança social, temos um problema na segurança social, temos um problema na justiça, em que acontece estas decisões judiciais a acumular com outros problemas. Um dos que também já vamos falar a seguir. Provavelmente esse também. Portanto, este conjunto, isto é um caldeirão. Isto é um caldeirão. Este caldeirão é mantido ainda por uma manjedoura que é o Orçamento de Estado. E, portanto, eu acho que estava na altura o país, se calhar o Primeiro-Ministro tem razão nas palavras que disse. Agora, eu não sei o que é que ele pretende com aquilo, que era reformular o Estado. E ao reformular o Estado seria, eu se fosse Primeiro-Ministro, demitia já uma série de gestores públicos responsáveis, por exemplo, a CP, creio que é a CP, acho que é a CP, em que 98% das receitas é para pagar juros, quer dizer, isto não é possível chegarmos a este ponto. Portanto, ou há uma reformulação realmente do Estado, mas na sua totalidade,
verticalmente, ou então estes casos não se resolvem. Não, isto nunca mais se endireita, por muitas medidas que se tomem, por muitos aumentos de impostos que se façam. Haver. Não. Vamos falar só no último tema, porque senão também não vamos ter tempo, o nosso tempo já se está a esgotar. JP Morgan será um dos bancos assessores da privatização dos CTT. Um dos bancos que até há bem pouco tempo o Estado português queria processar por causa das swaps. Queria e vai processar, e quer processar. No entanto, chegou aqui a um acordo, segundo aquilo que percebi, há aqui um acordo para que de facto se tenha chegado a esta assessoria da privatização dos CTT. Muito bem, mesmo com esse acordo, eu acho que ninguém entende, ninguém compreende como é que o Estado vai contratar um banco quando há outros, há muitos bancos de investimento que conseguem, portanto, que conseguem colocar esses negócios ou conseguem fazer planos, conseguem fazer estudos de forma a que as privatizações tenham sucesso. À partida terão sucesso, não é? Nem todas têm, mas à partida se contratam esses bancos para terem sucesso, quer dizer, não se compreende, é mais um problema a juntar aos outros dois que conversámos há pouco. Já tínhamos falado, temos mais um. É assim, é preciso partir o Estado, partir o sistema, não é o Estado, é preciso partir o sistema. Enquanto não se partir o sistema, nós iremos assistir todos os dias a estes problemas. E isto não leva o país a lado nenhum. Enquanto a tal manjedoura, enquanto a tal gamela funcionar, iremos, infelizmente, continuar a assistir a isso, a estas situações que irão cada vez mais prejudicar a nossa economia, prejudicar a imagem e prejudicar os cidadãos, que é o mais importante neste momento, não é? A imagem também dos cidadãos e aqui também a comprometer, de facto, o rigor. O Estado nunca teve rigor. Aliás, o Estado exige juros aos contribuintes e não paga juros, portanto, isto não é ter rigor. Assim, eu começo a não ter leitura para determinadas coisas já. Portanto, há uma promiscuidade entre a sociedade empresarial, os lobbies e entre o sistema, entre o Estado, que isto nunca mais tem fim. E enquanto isto não tiver fim, o país vai-se degradando e vai perdendo soberania, na minha opinião, a abstenção, provavelmente nas próximas eleições, nas próximas autárquicas. Autárquicas não têm a filosofia da autarquia, é diferente das legislativas, e eu creio que irá haver uma abstenção muito elevada por força de todos os problemas. Destes casos que falamos também aqui. António, obrigada, voltamos a ver-nos para a semana. Até a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E no norte e centro é esperado céu muito nublado, no sul céu pouco nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 20 graus e uma mínima de 15 graus. Em Lisboa a máxima será de 25 graus e a mínima de 16. E em Faro a máxima chega aos 27 graus e a mínima aos 19. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.